Olha só, você já reparou que essa época parece uma mistura de fim de ano com fim de mundo? Muitas pessoas ficam estressadas, cansadas, o número de compromissos aumenta, né? Trabalho, festas de fim de ano, confraternização. No trabalho, as demandas acumulam também, tem os fechamentos, né? Tem as providências das festas. Você sempre fala, não vou comprar roupa nova, não vou comprar presente para ninguém esse ano, dá dia 24, tá você lá na Glória batendo perna, tá você lá na Praia do Canto, onde quer que seja, caçando um presente de última hora. Todo mundo, né, já passou por isso. Mas, gente, essa ansiedade misturada com tristeza, com alegria, o pessoal tá chamando de dezembrite. Você já ouviu falar? Me conta, como é que você tá passando por isso nesse fim de ano? Vamos ver mais na reportagem? Roda aí. Karen é uma universitária de 22 anos que anda com uma rotina complicada. Atoladíssima, cheia de trabalho para entregar na faculdade, cheia de demanda de trabalho por fora. Final de período na faculdade, estágio, emprego fixo, freelance. Tantos compromissos e prazos que no último mês do ano se juntam às demandas familiares para Natal e Réveillon. Como lidar com tantas obrigações? Acordando antes das 5 horas da manhã. Eu saio de casa 5h20, 5h30 da manhã. Para voltar que horas? Para chegar aqui umas 9 da noite. Cansada? Cansada. Cansadíssima. No quarto da Karen, desenhos, pinturas, ilustrações. Atividades que ela passou a praticar quando entrou na faculdade de design gráfico. E desde então se tornou um hobby. Mas será que nesse período de dezembro, finalzinho de ano, você está conseguindo pintar, desenhar ou ilustrar? Infelizmente não. Infelizmente não. Não sobra tempo, né? 16 horas do meu dia ocupado. Infelizmente não tem no momento. Minha amiga, que correria danada. E uma rotina como essa pode afetar a saúde. Ultimamente eu tenho ficado muito estressada, tenho tido bastante ansiedade e dificuldade para dormir. Apesar de jovem, Karen sofre da chamada dezembrite. Você sabe o que é isso? Dezembrite é um termo lúdico para explicar essa ansiedade que acontece no final do ano. 7 a cada 10 pessoas referem neste período do ano estarem mais ansiosas, tensionadas, preocupadas com os eventos das festividades. E tem muita gente com esse mesmo pavor do final de ano. Estudos indicam que 7 entre 10 pessoas ficam mais estressadas nesse período. E os motivos são diversos. O principal motivo para essa ansiedade de fim de ano tem a ver com o dinheiro. É justamente as pessoas, ora têm medo de não ter dinheiro suficiente, ora têm que pagar mais coisas nessa época do ano. E aí junta esses gastos, as preocupações, o que comprar, se o presente vai agradar ou não, tudo isso gera muito estresse. Tem também a falta, né, de quem foi, a saudade, o desejo de estar com alguém e os encontros que às vezes são conflituosos, né? Juntou muita gente, a chance de ter briga é maior. Numa época de confraternizações e festas, até mesmo as próprias celebrações tornam o mês comumente associado à alegria e aos presentes ser triste para alguns. É um momento de uma vivência emocional intensa, né? Você vai ter alegria e tristeza. A sobrecarga, tanto emocional quanto de tarefas, se associa muitas vezes ao estresse, mas o encontro faz com que a pessoa tenha aquele momento de alegria, né? Então é um misto de emoções. Pessoas mais irritadas ou ansiosas, cansadas e até mesmo doentes. Dezembro não precisa ser assim, convenhamos. Por isso, é bom adotar algumas medidas para evitar ou minimizar a tal da dezembrite. Que medidas são essas, né? O que a gente pode fazer para espantar esse estresse, essa correria, essa ansiedade? Deixa eu conversar aqui com a Aline Ecker, ela é psicóloga e vai trazer essas respostas para a gente. Aline, bem-vinda, bom dia. Bom dia. Aline, dezembrite, ela existe de fato? E o que a gente pode fazer para a gente não cair nessa correria, nesse estresse, nessa ansiedade e adoecer, né? A gente acaba adoecendo com esse cenário todo. Sim, de fato existe, né, um termo popular aí para síndrome de final de ano. E que é onde a gente coloca toda aquela expectativa do balanço, do que a gente fez, né? Das metas que a gente cumpriu, que a gente faz ali na virada do ano. E muitas vezes essa sobrecarga faz a gente acumular emoções, porque vai chegando o final de ano, nessa correria que a gente só vê quando a cidade já está ficando decorada. É verdade. Né? E aí você vê que
tem os presentes, tem balanço da empresa, tem filho entrando de férias na escola, os gastos a mais, né, como foi dito. E esse acúmulo de emoções, ele vai trazendo uma perturbação emocional mesmo para a pessoa, onde ela vai lidando com essa desregulação diariamente. É aquele conflito onde tem a parte boa, a necessidade de ser feliz, porque o Instagram, as redes sociais, né, de uma forma geral, mostram o quanto que a gente tem que estar bem, aquele pódio pessoal, né, das conquistas. E para quem não está vivendo esse sentimento real de felicidade e realização, acaba se tornando pesado, né, e estressante. Pois é, muita gente fala, entrei no automático em dezembro, estou aqui na correria. Mas como que a gente pode identificar que a gente está passando de um limite que não está legal para o nosso corpo, para a nossa mente? Sim, é sempre importante fazer uma conexão com o nosso corpo mesmo, né? Entender que essas festividades, elas fazem a gente sair da rotina, tem muita confraternização, então a pessoa vai dormir num horário diferente, não se alimenta bem, tem o excesso de consumo de álcool também, que prejudica muito, dependendo se a pessoa exagerar. Isso tudo vai trazendo um aumento nessa ansiedade e a gente às vezes não percebe o quanto está sendo prejudicial. Então é importante fazer essa conexão, entender como estão as nossas emoções, ser empático, né, com o que a gente está sentindo. Se não está bem, respeita, para um momento do dia para respirar. Coloca metas ao longo do ano, né, para não ficar aquela coisa acumulada de dezembro, e assim a gente vai conseguindo organizar melhor essa pressão que já é natural mesmo do final de ano. Agora, essa pressão financeira, né, na reportagem a gente viu ali, tudo envolve muito dinheiro também, né? Sim. No fim do ano, querendo ou não, gasto extra, aí janeiro já começa com um monte de cobrança, IPVA, IPTU, renovação de matrícula, enfim. Como que a gente pode fazer para a gente não cair, né, nessa pressão financeira mesmo, Sim. né? Evitar que o bolso e a cabeça surtem juntos ali, né? Exato, isso é uma grande preocupação, né? As pessoas querem estar envolvidas, querem presentear alguém querido, Verdade. essas roupas novas, e muitas vezes não tem condições para isso. Então é importante você verificar o que está dentro dos seus limites, para você não fazer contas a mais do que você pode, né? Verdade. Entender que é um momento, sim, especial, mas colocar mais o lado emotivo, né, da situação ali, não aquela necessidade de algo novo, porque às vezes você pode se prejudicar. E evitar principalmente comparações, né? Porque isso daí é o que mata muita gente. Às vezes vê o que as pessoas estão fazendo ao entorno e se coloca ali na obrigação de acompanhar. Com certeza, isso pode ser muito prejudicial. E sintomas físicos, né? A gente está na correria, é normal você sentir uma dorzinha de cabeça a mais, falar, então, não tive tempo de me alimentar direito. Mas que sintomas, que sinais que o corpo dá que podem indicar estresse demais? Sim, o prejuízo no sono, né? Às vezes a pessoa começa a dormir mal, alteração no apetite, essas dores no corpo mesmo, porque o estresse ele vai enrijecendo mesmo a musculatura, então às vezes a gente está ali sentindo tensionado. Às vezes as pessoas que são muito emocionais, porque além de tudo, final de ano também vem aquela reflexão das perdas, né, que tiveram ao longo do tempo, ou aquela necessidade de ter alguém, relacionamento, peso que não foi, não conseguiu chegar na meta. Então tudo isso gera um estresse grande que acumula ali nossa atenção, e isso faz com que a gente tenha sintomas psicossomáticos, como dor no estômago, às vezes alguma irritação na pele. Verdade. Então, qualquer alteração que não esteja habitual ali no seu dia a dia, é importante observar, né? Pode ser sinais mesmo de que você está sobrecarregado. Olha só, a Alexandra, ela trabalha como gestora, Aline, a gente vai conhecer você aí de casa também. E esse mês de dezembro é muito acelerado para ela também, tem fechamento, férias do funcionário, muitas demandas, né? E ela contou pra gente o que ela faz para administrar toda essa pressão quando chega dezembro na empresa. Diz aí, Alexandra. Principalmente dentro das administradoras, é um período onde nós temos um pouco espaço de tempo, né? Por questão das demandas, ajustes de férias de funcionários e fechamentos do mês. E muitas das vezes esse impacto do mês ser tão acelerado, ele muitas das vezes ele afeta a nossa saúde mental, principalmente na questão da pressão, na questão da ansiedade. Então, assim, por ser um ritmo muito de
frenético, né? Um ritmo bem frenético em questão de prazos e ajustes com pouco tempo e também para conciliar as festividades, né, do mês de dezembro. Então, para nós, gestores, nós enfrentamos grandes desafios com tudo isso. E o que eu, muitas das vezes, faço dou uma pausa, é necessário respirar, procurar fazer uma atividade física, né, mesmo que seja um pouco tempo, mas é necessário você ter esse autocuidado. E também priorizar o que é de extrema emergência, né? Tudo que impacta a emergência, a gente tem que dar essa prioridade. Então, a gente tem esse período do mês, do ano, né, de dezembro, então sempre com esse ritmo muito acelerado. E que os cuidados que a gente muitas das vezes faz e é necessário dar aquela pausa, tomar um café, respirar e voltar novamente para as rotinas e sempre priorizando o cuidado de si, né? Obrigada, viu, por compartilhar aí um pouco da sua experiência do seu dia a dia. Alexandra, ela falou uma coisa interessante, duas coisas. A pausa para o cafezinho, para atividade física, que às vezes a gente acaba deixando de lado, porque chega em casa mais tarde nessa época do ano, né? Às vezes não dá tempo de ir para uma academia. E ela falou também de priorizar, né? Principalmente demanda de trabalho, vem tudo de uma vez só. E você tem prazo, você tem que dar conta. Como é que faz? Então é importante assim, dentro do possível, que a gente sabe que não é tão simples assim, não sair da rotina, do que você já engajou durante o ano, principalmente atividade física, sua rotina de alimentação, né? Colocar metas possíveis para o dia, porque às vezes a gente coloca coisas que não vai dar conta, você já sabe que não vai dar conta. Isso gera uma frustração no final do dia que aumenta o estresse. Então eu sei que as metas estão aí batendo, que você precisa entregar resultado. Às vezes você está ali com aquela pendência que está prorrogada ali do ano inteiro e aí chega dezembro, quer resolver tudo que não deu conta. Então não faça isso, né? Faça uma organização real ali do seu dia, dê essas pausas. A Alexandra colocou pontos muito importantes mesmo. Essa pausa faz a gente sair do piloto automático e perceber o que está acontecendo ali, né? Parar de fazer várias coisas ao mesmo tempo, porque às vezes acaba não concluindo nenhuma delas. Então foca em uma coisa e entenda qual é o limite saudável, né? E a sua válvula de escape qual que é, né? Tem gente que é a pausa para um cafezinho, saborear um cafezinho, é uma atividade física. Não deixar de fazer essas pequenas pausas ao longo do dia, seja lá o que for, às vezes é até mesmo mexer numa rede social, quem curte, né? Fazer uma leitura, não deixar esses hábitos de lado também, né? E principalmente o descanso, porque nessa correria a gente esquece de descansar, né? É aquela culpa, né? E esse descanso ativo, esse ócio criativo, às vezes, né? É importante para a gente poder recuperar mesmo, né? O estresse e conseguir ficar bem para o próximo dia. Ficar paradinho, sem fazer nada, sem bom fazer também, nada, gente. assistir um filme, ir à praia, né? Se permitir ter esse momento de lazer. Com certeza. A Raila, a gente vai conhecer também aqui, outra amiga do Tribuna Amanhã. Olha, ela é universitária, empreendedora e a rotina já é normalmente muito acelerada, né? Mas no fim de ano ela contou pra gente que com tantas entregas, né, tanto da faculdade, né, tem prazo da faculdade, quem estuda também, quanto do trabalho. A filha de férias, Raila, também é mãe, ela precisa se desdobrar ainda mais para dar conta de tudo. Diz aí, Raila, como é que você está fazendo? De quando chega dezembro, então junta com as demandas também, do que a gente não executou, daquilo que aparece urgentemente em teoria, e a gente só precisa entender, é urgente mesmo? Isso cabe dentro do meu checklist e dentro da minha dinâmica que já está pré-estabelecida. Praticamente a agenda de dezembro já é projetada desde setembro, novembro, porque sempre tem demandas, muitas reuniões de encerramento. Então, como que a gente lida com isso? Entendendo que não dá para abraçar o mundo, né? Esse mês não dá para abraçar o mundo, não é a última chance. O ano vai virar, a gente vai poder fazer coisas também, às vezes até melhor do que na correria. Então, lidar com esse dezembro caótico de fato, abaixar as expectativas e entender que conseguir fazer aquilo que deu para fazer durante esse mês.
o que deu para fazer, deu. O que não deu, tá tudo bem. Ela falou uma coisa interessante. Às vezes deixa para janeiro, gente, deixa para fevereiro, você vai conseguir fazer melhor do que na correria, se der para segurar, né? Isso aí. E aí ela falou, né, a questão de filhos, né? Como que é difícil às vezes você incluir a sua rotina quando a criança em férias, né, exigindo tanta atenção. Então é importante para essas mães, cuidadores de uma forma geral, entender o que é possível também ser feito. Tirar um tempo para ela, para recuperação pessoal e entender que um tempo de qualidade não precisa ser necessariamente o dia inteiro, mas é você sentar, deixar o celular um pouquinho de lado, brincar ali um pouquinho, entendendo que vai ser 15 minutos, meia hora, é o que é possível, né? Porque às vezes aquela pendência fica ali na cabeça de que eu tenho que dar atenção ao meu filho, acaba não conseguindo fazer as suas demandas pessoais e nem dar essa atenção. Pois é. Então é estipular essas pequenas pausas, né, para a família. Com certeza. Agora a gente está falando de muita correria, confraternização, compra, mas tem gente, Aline, que vive o dezembro mais solitário, mais silencioso, sem família por perto, sem festa, sem confraternização. Como lidar com essa solidão que acaba batendo mais forte nessa época do ano? Isso daí é uma grande questão, né? Porque a gente prega o quê? Que é família, aquele momento nostálgico onde todo mundo se reúne. E para quem não tem essa rede de apoio, é importante entender que o que pode ser feito, né? Tem um amigo que você pode passar junto ou... Qual é o momento, o que você gosta de fazer durante o ano para você colocar esse momento como se fosse um dia normal, né? Eu sei que emocionalmente não é tão fácil assim, mas dentro do possível, o que você pode fazer para tornar esse dia um pouco menos doloroso, né? Se juntando a quem você tem ali mais afinidade ou entendendo que seu momento atual é esse mesmo, um pouco mais solitário e escolher fazer uma comida que você gosta, fazer algum evento ou assistir um filme, tornar aquele dia um pouco mais habitual, mais natural ali, né? Perfeito. Estão chegando algumas perguntas aqui de telespectadores e a Márcia de Jardim Camburi, obrigada Márcia pela participação, ela falou: Aline, eu fico tão preocupada em agradar a família, principalmente que vem passar o Natal, a ceia aqui em casa, que eu esqueço de mim. Compro presente para todo mundo, faço parcela para o ano inteiro e acabo não ganhando coisas legais. A frustração aí, até com essa troca de presente mesmo, porque é real, né? Obrigada, Márcia, pela participação. Encontrar esse equilíbrio. Pois é, Márcia, isso é muito importante, né? É uma queixa muito grande dessa doação, né? É um autossacrifício muito grande, onde a gente pensa como agradar o outro e esquece. Então, como você já percebeu isso, tira esse ano para fazer diferente, né? Comprar algo para você ou fazer algo por você, porque essa necessidade de agradar, se a gente não se policia, ela é contínua, ela vem muito de uma necessidade de validação, de se sentir especial. Então, é importante, já que você percebeu esse excesso, tomar ali consciência para que você faça o que for possível sem criar uma expectativa, justamente porque você já percebeu que, no seu caso, às vezes isso não é correspondido, né? Perfeito. Então, para evitar essa frustração. Perfeito. Tem uma pergunta aqui que eu achei muito interessante, só que a pessoa não se identificou, só falou que é de Cariacica. Quem viveu perdas recentes sente dezembro de um jeito mais difícil. É o meu caso, perdi o meu avô e o meu pai. Como atravessar esse período sem sentir um peso emocional? Acredito que foi isso que escreveu aqui. Então, essa daí é a grande questão, né? Por que não sentir esse peso emocional? Às vezes a gente tem que entender que tem dias felizes e dias tristes. E o luto, a gente precisa passar por ele, por mais que seja doloroso. Então, respeite seu momento. É um momento legitimamente triste. Às vezes a gente se obriga a ficar feliz, a ficar sociável. E pode ser um momento introspectivo, onde você vai viver essa saudade, né? Essa nostalgia. Então, procura fazer algo que talvez eles gostassem, né? Uma comida especial, uma homenagem, onde seja você com esse momento de lembrança, sem se obrigar a uma performance, né? Existe uma grande ansiedade de performance, onde a gente se obriga o tempo todo a estar bem, a atender a expectativa das pessoas. E no caso do luto, a gente precisa respeitar que é uma dor realmente forte e que a gente precisa dar uma atenção e carinho, né? Com certeza. São muitas coisas nesse fim de ano e a gente tem que respirar, pausar e priorizar mesmo, senão a gente fica ali
ansioso, a gente acaba adoecendo. E não é um período, né? É um período de festa, a gente tem que viver da melhor maneira possível, Sim. dentro da nossa casa, da nossa família. Obrigada, Aline, Obrigada pela a participação. A Aline Ecker, psicóloga, trouxe dicas valiosas aqui para o nosso fim de ano. E bom fim de ano para você, Para minha você amiga. também, para todo mundo que está nos assistindo. Obrigada, viu? Obrigada, até a próxima.